Olá, querido amigo, passando para trazer o nosso vídeo da semana. Espero que tudo esteja bem contigo, com a tua família, com a tua casa. Você está no canal do Cima Lopes, Pequena Vida. Este canal tem por objetivo trazer reflexões da Palavra de Deus, reflexões sobre a vida. E desde já quero agradecer a você que está interagindo. Deus abençoe. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e vamos levar adiante a palavra do Senhor aos corações. A reflexão que eu trago no dia de hoje é Shibolete, os shiboletes da vida. Talvez você diz, mas que palavra é essa? A palavra do Senhor no livro de Juízes nos conta a história, uma história interessante. Quando Jefté ele se tornou líder do povo de Israel e libertou Israel, que estava sendo submisso a outros reinos por 18 anos, a palavra de Deus diz que houve uma revolta dentro da tribo de Israel, dentro do povo de Israel, entre a tribo de Efraim e o restante do povo de Israel. Porque os efraimitas eles reclamavam que não tinham sido convidados para a guerra. E houve um motim dentro do arraial de Israel. E quando chegou essa notícia a Jefté, ele chamou os seus soldados e pediu a eles que quando encontrasse um outro soldado, que fizesse um teste com eles, que eles mandassem eles falar Shibolete. Se realmente eles não fossem da tribo de Efraim, eles iriam conseguir falar Shibolete, visto que a linguística dos efraimitas era diferente, o modo de falar era diferente. Eles não iriam conseguir se eles fossem efraimitas e seriam descobertos. E a palavra de Deus nos diz que assim fizeram. Alguns homens de Jefté foram ao val do rio para que esperasse os efraimitas que estavam fugindo. E quando eles chegaram naquele local, eles eram submetidos a esse teste. Eles tinham de falar Shibolete, mas eles não conseguiam pronunciar Shibolete. Eles falavam Sibolete. E eram pegos, eram descobertos. E essa passagem bíblica me chamou a atenção que o próprio Jesus ele disse que o trigo estaria junto com o joio. E se olharmos o joio e o trigo são muito parecidos. Mas vai vir um dia em que o joio vai ser revelado, vai ser descoberto no meio do trigo. Hoje nós vivemos numa época que muitos se dizem servos e servas de Deus. A aparência é de servos e de servas de Deus. Mas o que tem no coração não é agradável diante de Deus. Usam como se fosse verdadeiro, mas lá dentro não há verdade nisso. Trazendo para os nossos dias, Shibolete significa a mentira. A mentira que muitas vezes envolve a vida de homens e mulheres que dizem servir a um Deus vivo. E o interessante é que hoje muitos brigam, questionam a respeito de Deus. Todos querem ser filhos. Todos querem ser filhos de Deus, mas as atitudes muitas vezes não são condizentes como servos e filhos de Deus. Quantos que estão falando que pertencem ao mesmo povo, estão junto, comungando até da mesma fé, mas não são trigo. É joio disfarçado no meio do trigo. E nós temos visto um prejuízo muito grande na obra do Senhor por causa de pessoas que têm esse espírito de mentira em seu coração.
não são verdadeiros diante de Deus. E a minha oração nesse dia é que o Espírito Santo de Deus, ele mostre, revele aqueles que são e aqueles que não são. E nós sabemos que os dias vão ser cada vez mais difíceis, cada vez iremos ser provados mais e mais. Aí vem a hora da verdade, a hora que nós vamos ter de reluzir como ouro ou simplesmente queimar como palha. Então, querido amigo, o que nós estamos sendo diante de Deus? Não adianta nós mentirmos para os nossos pastores, para os nossos líderes, fingirmos ser algo que não somos. Mais cedo ou mais tarde, o chibolete vai chegar em nossa vida e nós seremos descobertos. Então fica aqui esta palavra ao teu coração. Não se envolva com as coisas dessa vida, não se envolva em mentiras, não se deixe levar pelo engano, porque a palavra de Deus é clara que diz que os mentirosos ficarão de fora. Então seja sincero diante de Deus. Não queira aparentar algo apenas para agradar o homem, mas seja você mesmo agradando ao Senhor. Talvez essa palavra seja uma palavra difícil, mas precisa ser falada. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. E a sinceridade é aquele que não tem ser em si. Antigamente, nos teatros, as pessoas faziam apresentações com suas máscaras de cera. E algumas vezes aquelas máscaras, devido ao calor do sol, elas deformavam. E eles iam e retocavam novamente as suas máscaras. E hoje nós vivemos numa época assim. Muitos estão se retocando diante de Deus, mas Deus conhece a sinceridade de todos. Não adianta fingirmos que somos algo quando na alma, dentro do coração, somos diferentes. Então, querido amigo, vamos ser sinceros. Vamos ser aquilo que nós somos em essência. A palavra de Deus diz que é notável que virá o escândalo, mas ai daquele por quem vier. Tenhamos cuidado. Vamos ser nós mesmos, sinceros diante de Deus. Porque diante de Deus não existe chibolete ou cibolete. Todos nós somos vistos de uma forma sondada, porque Ele nos sonda e nos conhece, e de longe entende o nosso pensamento. Fica aqui esta palavra ao teu coração, guarde, seja sincero diante de Deus. Não queira criar uma capa em você mesmo só para agradar o homem, mas seja sincero, seja servo de Deus, autêntico, sem maquiagem. Seja você um instrumento bem afinado para a glória do Senhor. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Compartilhe com alguém e me ajude a levar esse canal adiante. E se não é inscrito, se inscreva. Estou esperando a tua inscrição. Não custa nada e vai fazer toda a diferença para o meu canal. Deus abençoe e que você tenha um excelente dia na presença do Senhor.